falava há pouco, né, sobre essa questão da Rússia, esse prazo dos Estados Unidos terem dado realmente até setembro para que a Rússia realmente tenha ali um encerramento da guerra com a Ucrânia. Caso contrário, o país vai sofrer sanções e tarifas, novas sanções. E apesar dessa ameaça, o porta-voz do Kremlin afirmou que atingir os objetivos na Ucrânia continua sendo a prioridade do governo russo. Moscou exige que a Ucrânia ceda os territórios anexados em setembro de 2022. Além disso, a Rússia também quer que Kiev renuncie à tentativa de ingressar na OTAN e aceite os limites rígidos para as forças armadas, né? Então, tanto a Ucrânia quanto os aliados ocidentais são contra as exigências da Rússia. Feijó, é uma tensão, né? Os Estados Unidos mudaram de posicionamento. Antes havia ali algumas falas de negociação com a Rússia, Trump dizendo que tinha um bom relacionamento com o Putin, e a gente viu que isso mudou, né? Isso, e mudou também com o Trump dizendo que nem ia dar mais armamento, e aí semana passada fechou um acordo com os europeus para bancarem os armamentos à Ucrânia, junto exatamente desse momento aí da diplomacia por pressão de negociação, ou pelo menos para encerrar o conflito. E Kelly, a Rússia manda mensagens dúbias, né? O Ministério de Relações Exteriores diz que segue negociando, que tem todo o interesse de negociar, mas aumenta os ataques e, ao mesmo tempo, quando se fala de negociação, impõe limites duríssimos à Ucrânia, dificilmente aceitáveis. Dentre eles, essa renúncia eterna de fazer com outros países, além de perder significativa parte do seu território. Bom, a União Europeia está estudando um conjunto mais amplo de possíveis contramedidas, isso contra os Estados Unidos. Segundo diplomatas do bloco, os países membros consideraram, né, usar ações de amplo alcance que permitiriam ter como alvo os serviços norte-americanos. As perspectivas de um acordo comercial para evitar a imposição de tarifas de 30% sobre produtos europeus diminuíram em meio às negociações. O comissário do Comércio da União Europeia afirmou que as taxas praticamente acabariam com o comércio transatlântico. Mesmo com o acordo, o bloco ainda enfrentaria uma taxa básica de 10% sobre a maioria das exportações. A União Europeia tem um pacote de tarifas sobre 21 bilhões de euros em produtos norte-americanos e ainda precisa decidir sobre um novo conjunto de contramedidas sobre 72 milhões de euros em exportação. As nações também aumentaram as discussões sobre o uso do instrumento anticoerção, que permite retalhar contra países terceiros que exercem pressão econômica sobre os Estados-membros para que mudem as políticas locais. Mas nesse jogo todo, né, de xadrez, nesse tabuleiro, a gente deve imaginar que vai sair realmente um acordo, não é, Feijó? Até porque, olhando a longo prazo, talvez, se os Estados Unidos realmente endurecerem ali em relação à União Europeia, abriria um caminho para outros parceiros comerciais exportarem para os países europeus, incluindo a gente aqui, o Brasil, né? Intensificar ainda mais a exportação para a Europa. Isso, os europeus estão atuando em múltiplas frontes, Kelly, tentando sim compensar eventuais perdas com os Estados Unidos. No caso específico, com os americanos, quando lá em abril as primeiras imposições dos Estados Unidos vieram, os europeus fizeram contramedidas. E aí o Donald Trump pediu negociação, adiou a aplicação, os europeus voltaram atrás, mas se viram surpresos quando o Donald Trump impôs a partir de 1º de agosto, se entrar em vigor, em 30%. E agora os europeus acreditam, Kelly, que não devem dar mole, eles devem dar um sinal de força e acreditam que as salvaguardas, né, essas contramedidas, podem ser muito importantes para ver se fecha um acordo antes de 1º de agosto, ou seja, o interesse não é ter imposto, e sim ter um acordo de livre comércio que não seja nesse imposto muito alto, mas para alcançar isso eles estão dispostos a usar da força, né? Ou seja, a aplicar medidas que prejudiquem o comércio americano para tentar forçá-lo à negociação, ao mesmo tempo que dão esse sinal para os Estados Unidos: olha, se não fecharem acordo com a gente vai te substituir, ou pelo menos parte do comércio, fechando acordo com outros países ou regiões.
Feijó, muito obrigado pela parceria. Você é sempre importante aqui pra gente, né? Sempre somando com a nossa cobertura. Uma boa tarde para você e até a próxima. Até breve, aquele abraço. Obrigada.